A teologia de Karl Rahner. Cristianismo para quem? A que ouvinte se dirige o cristianismo? Com essa pergunta fundamental e originária, Rahner inicia o seu livro Curso Fundamental da Fé, livro que traz as bases para a teologia fundamental renovada pós-conciliar, da qual João Batista Libânio será o grande representante brasileiro. Se queremos repensar o que é a fé e qual é a natureza da relação com a razão, bem como o que é a religião, e se é possível seu diálogo com a ciência, é importante nos perguntarmos para quem o cristianismo se dirige, quem pretende alcançar, sobre quais pressupostos e com quais objetivos, sobretudo em relação às experiências de cada indivíduo e em relação à faculdade da razão que caracteriza cada ser humano, particularmente quanto às suas potencialidades e limites. Até então, os tratados de teologia costumavam iniciar suas investigações a partir de Deus, Tratado de Deus, sobre Deus, para então deduzir os seus princípios e aprofundamentos de forma pretensamente objetiva e racional. Mas até que ponto esta consideração, se Deus é um mistério incomensurável, não estava implicada excessivas limitações, idiosincrasias e preconceitos do próprio teólogo que investigava? Este, fechado na sua subjetividade, até que ponto também não ignorava as circunstâncias e condições reais do outro que está além de si, o ouvinte? Em seu sentido contrário, perguntássemos justamente quem é este ouvinte? Quem é esta pessoa que recebe a mensagem do cristianismo? Não poderíamos obter mais clareza a respeito do próprio emissor dessa mensagem, o cristianismo e, ao mesmo tempo, Deus em seu mistério. Afinal, toda mensagem e todo texto contém algo do seu autor e emissor. Isso a hermenêutica já confirma. E é justamente a partir do ouvinte, em uma virada antropológica, que Rahner intui que a investigação teológica pode ter mais êxito. Que ouvinte poderá escutar o anúncio da Boa Nova? Escutá-la plenamente, com toda a sua força transformadora? Apenas aqueles que já são muito virtuosos ou está em sua universalidade, que poderia atingir toda pessoa, independentemente ou dependentemente, desculpa a expressão, das mais diversas experiências e contexto em que está inserido? De que modo pode assim fazê-lo? Não só em âmbito moral, mas em âmbito ontológico existencial? Desse modo, o ouvinte do cristianismo em si mesmo não é alguém separado dos outros, que teria conseguido conquistar como cumpridos os pressupostos que a mensagem do cristianismo necessita para ser ouvida. Antes, esses pressupostos estavam presentes de algum modo na pessoa. Caso contrário, a mensagem seria exclusivista, não estaria nem no homem nem na mulher, limitada a tal e tal pressuposto. De fato, o homem e a mulher, em sua estrutura, possuem pressupostos de compreensão. Quando se dirige a conhecer alguma coisa, ele já carrega um filtro que oferecem uma visão da realidade de acordo com a sua perspectiva. Uma perspectiva evidentemente própria, humana. Não podemos, em primeiro instante, garantir que, fora desta realidade, seja tal qual que o cristianismo que se dirige a um ouvinte, que é o ser humano. Quem quer conhecer em profundidade, julga que estes pressupostos deitam as suas esferas no fundamento último da existência do ser humano, que, em última análise, estaria intimamente relacionado o mistério incompreensível de Deus. Por conseguinte, por mais que o ser humano não queira ouvir a mensagem ou abrir-se ao sentido da sua existência, não deixa de se mover
em seu sentido. Nessa inter-relação que os pressupostos humanos e o mistério de Deus já reside um entrelaçamento entre a filosofia e a teologia. Ora, os pressupostos em relação ou em questão referem-se à existência da pessoa. Essa existência não se encontra fora do tempo, mas sempre na história. E é nela que o homem e a mulher deparam-se inevitavelmente com o cristianismo, enquanto a graça, enquanto mensagem histórica. Nenhuma filosofia pode ser feita alienada da existência que é própria do cristianismo, pois mesmo que quem pratica filosofia não conhece, faz a experiência da graça, ainda que inconscientemente, a qual seria inseparável da natureza da pessoa, já que a graça supõe a elevação da natureza. E a teologia, por sua vez, necessita estar imbricada com a filosofia, pois dela necessita para que a sua mensagem seja acolhida genuinamente e de forma racional. O primeiro pressuposto requerido pela mensagem do cristianismo do ser humano é o de ser pessoa e sujeito. Portanto, algo que todo ser humano é, e não especialmente exigido de um ou de outro indivíduo. Contudo, mesmo sendo o ser humano sujeito à pessoa, para ouvir de fato a mensagem, precisa fazer de fato as experiências dos conceitos que transmite. Do contrário, essa seria mera mensagem abstrata. Mas muitas vezes a experiência que traz sentido à existência, ao menos parcialmente, oferece muito mais a visão do que a pessoa não é. Por exemplo, se a teoria psicanalítica parecesse lhe esclarecer algo quando fala do id, por outro lado, aparenta-lhe esconder o que é de fato, em seu irredutivo, em seu próprio, ou em seu ser próprio, melhor dizendo. Eu, em minha concretude, sou muito mais do que um id ambulante. Por outro lado, na experiência do meu limite, nos condicionamos que não deixem de influenciar a minha autopercepção, ao menos me levando a perceber como seu fruto, sem deixar de a eles me reduzir, mas me revelando algo autêntico, o que posso transcendê-los e me perceber como sujeito. Alguém que se interroga sobre si mesmo e reconhece-se diferente de outras coisas que não fazem o mesmo, e deste modo descobre-se também como pessoa, um sujeito que, em autoposse de si, interage livre e conscientemente com as coisas e o todo ao seu redor. Livremente, que ela mesma é condição de possibilidade para que este mesmo reconhecimento surja de forma livre e consciente. Experiência que só é possível se não se detiver no limite, por exemplo, em explicações parciais das ciências humanas sobre o que é si mesmo, mas na transcendentalidade de seus pressupostos de conhecimento. Quando esses perpassam e tornam possíveis ser tal como vem a nós toda a experiência do conhecimento, transcender os seus próprios limites e fazer o sujeito se enxergar além de todas as explicações parciais e também como uma pessoa livre e consciente em ação no mundo. No peso do limite, flutuo para o todo. A partir de tal movimento de poder, de autopossuir pela experiência de seus limites de conhecimento, ação feita possível justamente por esses limites, que são o nosso primeiro e amplo meio de conhecimento, a pessoa pode descobrir que mesmo antes de refletir tal modo sobre si mesmo, já era um sujeito e pessoa em si mesmo. Já era o ser
E já esta realidade, que é, por sua vez, condição de possibilidade de toda futura autopercepção de si, deste modo, sabe possuir sempre uma pré-compreensão de si que antecede cada apreensão, permanecendo durante e após a sua operação, e conclui que nunca poderá abarcar totalmente o mistério em si mesmo, como ser de transcendência inabarcável. O ser humano, por ser um ser incompleto, inacabado, permanece sempre a caminho, mesmo em seu cotidiano, nessa busca transcendente de ultrapassar os seus limites, vislumbrando possibilidades infinitas, ainda que, de forma inevitável, não deixe de dar uma resposta última à sua existência. Resposta última, porém, que continua a ser uma resposta infinita. No entanto, mediante a sua liberdade, a pessoa pode ignorar a experiência transcendental. De quais formas? Bom, fugindo de ser o sujeito, tornando-se o objeto em si mesmo, correndo o risco de ser manipulado, controlado. Outra possibilidade de fuga à experiência do transcendente seria a resistência à própria experiência do transcendente. O que é isso? Quando reconhece o transcendente, resiste-lhe. Contudo, diante de um indivíduo concreto, não se pode discernir qual dessas formas exatas ocorre em seu íntimo, o que sempre põe um limite à nossa tendência de lhe tecer julgamentos redutores.